Oi, pessoal! Então, você sabia que você pode estar falando errado o nome daquela marca famosa? Então hoje vamos rever a pronúncia de certas marcas super populares. A primeira é essa. Como é que você diz? Então, o brasileiro costuma dizer Apple, Apple, Apple. E é Apple, Apple. O som no começo não é Apple. E não é POU, porque não termina com um U, POU. Termina com um som de um L. Apple, 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 Apple. Interessante que em Portugal eu vi algumas pessoas falando Apple. E quando eu perguntei, disseram assim, ah não, é para diferenciar da fruta maçã. Mas o nome da marca é o nome da fruta, é a mesma coisa, o mesmo som. Então não é Apple, é Apple, 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 tá bom? E essa marca aqui? No Brasil a gente lê como tá escrito, né? Levi's. Mas em inglês, nos Estados Unidos, a gente diz Levi's. Levi's. Fica mais chique? Uma pausa aqui. Eu não tô tentando corrigir a pronúncia para você soar mais chique, não. É para você ser entendido. Porque se você, por exemplo, estiver falando com um estrangeiro ou você for fazer compras nos Estados Unidos, por exemplo, e for buscar, eu quero uma calça da Levi's, ninguém vai entender. Então, por isso que eu tô trazendo aqui a pronúncia correta. E essa marca aqui? Como é que você diz? Não é Alce, não é Alce, não é nem, na verdade, Ossi. É Ozzy. Ozzy. Então, repete comigo. Ozzy. Ozzy é como os australianos chamam uns aos outros. Australiano, Ozzy. E essa marca aqui? Como você chama? Não, não é Ray-Ban, não é Ray-Ban, é Ray-Ban, Ray-Ban, Ray-Ban. Outra coisa interessante, os brasileiros sempre pronunciam o R em português como H, tá? E o americano, o inglês, o R é Ra, like Ra. E esse som H que a gente faz como R, ele é o som do H em inglês. Então, por exemplo, quando a gente viu essa primeira parte dessa palavra do Ray-Ban, esse Ray, se eu falar com o americano hey, para eles é hey. E eles não vão fazer associação do R com H. É totalmente diferente. Inclusive, se você for assistir alguns vídeos sobre como os americanos ouvem a gente falar algumas palavras, algumas marcas, eles simplesmente não entendem o que a gente está dizendo por causa do R, do som do R que a gente faz. Por exemplo, outra palavra, a marca dessa batata, Ruffles. A gente fala Ruffles, né? Se você falar Ruffles, não é a mesma coisa de Ruffles. Pra gente no Brasil, talvez. A gente consegue fazer assim, ah, tá, o Ra, o Ra é a mesma coisa, mas em inglês você está falando um som totalmente diferente. Então preste atenção nisso. Outra palavra que a gente pronuncia bem diferente é essa aqui. Essa marca aqui. Que a gente fala Xerox, mas é Xerox. Xerox. Isso aqui, que também é amado pelos brasileiros, que a gente chama de Cheetos, é Cheetos ou Cheetos. Chocolate que a minha irmã adora, que a gente chama de Kit Kat, ele é, na verdade, Kit Kat. Kit Kat. Então vamos parar um pouquinho aqui para falar sobre isso. Isso que a gente faz com essa palavra, com Kit Kat, a gente chama de Kit Kat, se chama epêntese. Isso quer dizer o quê? A gente insere uma vogal de apoio na palavra, ou no final, ou no início da palavra, ou de algumas sílabas, que é pra gente falar de maneira mais facilmente, porque a gente não tem essa estrutura em português. A gente não tem, por exemplo, essa palavra kit, com t no final. Então a gente tenta aproximar de um som que a gente conhece, que é o kit.
esse I, som de I no final, é que a gente chama de epêntese, tá? E a gente costuma fazer muita epêntese. E a gente não é entendido quando fala assim em inglês. Se a gente falar para um americano Kit Kat, eles não vão entender que isso é Kit Kat. Internet, eles não vão entender que isso é internet. Mesma coisa para cat, dog, que não é cat, dog, cat, dog. Às vezes eles nem falam o som final, fica só tipo meio que bem subentendido, tipo cat, dog. Aquele. E eles vão entender muito mais se você falar dog do que você falar dog, né? Então, acabei indo por outro caminho, era para falar de marcas hoje, então vou terminar com uma marca que todo mundo ama, mas todo mundo fala errado também. Como é que você fala isso aqui? Você fala quase com certeza Disney, porque é assim que tá escrito para você, Disney, e você, quando tá na Disney, você fala Disney, mas não é. Isso em inglês se fala Disney, Disney, Disney. Então não é diz, com essa força toda no I no começo, é des, quase um E com um acento circunflexo, né? Disney. Esse Y no final não se fala EI, se fala I. Disney, Disney. Tá bom, tá bom. Só mais algumas palavras, marcas, tão famosas no momento, que são essa aqui. Você já comprou roupa aqui? Você fala o quê? Shein ou Shine? O certo é Shein. A marca mesmo que disse que se chama Shein. Tipo, ela por dentro, algo assim. E essa aqui, a última. Essa aqui, você fala o quê? Xiaomi? Xiaomi? Na verdade, a gente não sabe como é que tem que falar, né? Porque essa palavra não é em inglês. Mas, se você for comprar esse aparelho, essa marca nos Estados Unidos, você vai dizer o quê? Xiaomi. 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 Qual marca você falava certo, qual você fala errado? Comenta aqui embaixo. E não esquece, curte, compartilha e se inscreve aqui no canal para mais dicas.